Fala pessoal, tudo certo com vocês? Meu nome é Thiago Trevisan, eu sou professor de História, Filosofia e Sociologia aqui do canal Sala dos Mestres. No videozinho de hoje, nós vamos com uma dica de Sociologia, muito bacana, Sociologia clássica, para você que vai prestar um vestibular, para você que vai fazer uma prova bimestral, ou para você que quer usar como repertório cultural numa redação, uma possível redação. Beleza? Vamos lá então? Pessoal, quem foi Émile Durkheim? Esse cara foi um dos sociólogos clássicos, ou seja, daqueles que montaram as primeiras teorias para se analisar a sociedade como uma ciência. A sociologia trata disso, sociedade sendo analisada como uma ciência. E existem várias maneiras da gente interpretar essa sociedade. Um exemplo, se nós pegarmos Karl Marx, ele vai dizer que a sociedade ela vive de alguns conflitos. O principal deles é o conflito do explorado contra o seu explorador, certo? Ele vai falar que ao longo da história a sociedade viveu essa chamada luta de classes. Esse cara aí, o Durkheim, é um pouco diferente. Ele não vai falar que existe esse conflito. Pelo contrário, já a gente vai ver que ele fala que existem solidariedades entre os indivíduos. Mas o mais importante é que ele vai analisar essa sociedade como um tecido social, beleza? Como um tecido onde todos os componentes, os elementos dessa sociedade, eles estão juntos, beleza? Então, para a gente começar, vamos ver o pensamento desse cara aqui, ó. A princípio, o mais importante, ponto de partida que a gente tem para analisar o Durkheim, a obra, o pensamento do Durkheim, é o fato social. Moçada, a todo momento nós temos maneiras de pensar, de agir, de sentir. Nós vivemos numa sociedade, nós somos animais gregários, ó, que agrega, que junta, beleza? Então, tudo que acontece no nosso comportamento, na nossa forma de agir, de pensar, de sentir, é um fato social. Então, as nossas vontades, aquilo que a gente acha certo e errado, provém de um fato social, certo? E ele vai dizer o seguinte, ó, um fato social ele tem 3 grandes características, beleza? Ele é coercivo, certo? Então, ele nos leva a ter comportamentos, beleza? Vamos pegar um exemplo, uma sociedade que ela é muito cristã, uma sociedade que é muito católica, ela tende a manifestar no seu corpo social características muito próximas daquelas características pregadas pela religião. Então, ela tende a ter um respeito maior, por exemplo, por aqueles que são mais velhos. Ela tende a ter um comportamento mais voltado para o caráter religioso. Ela vai frequentar mais o estabelecimento religioso, certo? Isso vai induzir a comportamentos. Então, é a primeira grande característica. Um ponto, guarda essa na manga. Qual é um grande fato social que a gente sofreu praticamente a vida toda e nem percebeu? O processo de educação dos seus pais ou responsáveis em cima de você. Isso foi um fato social. Eles foram construindo ao longo do tempo conceitos do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é ruim, do que você deve e não deve fazer. E é você hoje. Essa educação, esse fato social, leva você a se comportar dessa maneira hoje, certo? Então ele é coercivo, ele exerce uma coerção sobre os indivíduos. Um fato social que vai ser comum para todos os elementos dessa sociedade, que vai ser esse terceiro ponto aí, ó, a generalidade, por exemplo, ele afeta um grande número de indivíduos e ele não depende desses indivíduos. Ele é externo a esses indivíduos. Ele vai acontecer por muitas vezes e você nem vai perceber, você não vai ser necessário para aquele fato social acontecer, para o grupo, para o coletivo. Então, tudo aquilo que a gente vivencia historicamente e sociologicamente falando, dentro dessa sociedade, para a visão do Durkheim, são fatos sociais, beleza? Então, ele nos leva a ter um determinado comportamento, ele é exterior, ele independe da gente para acontecer e para influenciar esse grande número de indivíduos, beleza? Tranquilo? Bom, falando desse fato social, como é que ele molda a sociedade? Ele cria algo chamado consciência coletiva. O nome mesmo já diz.
consciência de um grande grupo, beleza? Como que vai ser essa consciência coletiva? Ó, um conjunto de pensamentos e de comportamentos que a maioria dos indivíduos, dos membros daquela sociedade, vai ter em comum, certo? Como assim, Thiago? Muito fácil, se liga. Imagine que eu gosto de, no final de semana, sair para ir para um barzinho. E ali naquele barzinho, eu gosto de conversar com os amigos e tal. Isso, se para o meu meio social é algo bacana e todos fazem, a gente tem uma consciência coletiva que de final de semana eu preciso espairar um pouco a minha cabeça. Eu preciso sair, preciso conversar, certo? Falando na linguagem de vocês, o uso do telefone celular, ele é praticamente inevitável na sociedade atual. Já está na consciência coletiva que você ter redes sociais é algo normal. O anormal é o contrário, né? A gente às vezes está ali conversando e tal, e se pergunta, qual que é seu Instagram? Ah, eu não tenho. Poxa, como você não tem Instagram? Ah, não tenho. Ah, então eu passo Facebook. Ah, também não tenho. Você fala, já está na consciência coletiva de que isso é algo normal. Então, até os conceitos de bom e ruim, certo? Ele molda essa consciência coletiva. Já guarda outra carta na manga. A consciência coletiva é aquilo que começa a formar a moral de um grupo. Perfeito? Beleza? Vamos seguir. E aí ele diz o seguinte, já que os indivíduos têm essa consciência coletiva, ele vai se ajudar. Lembra? Somos animais gregários. Então ele vai se ajudar. Como que ele se ajuda? De forma mecânica, que ele chamou de solidariedade mecânica, e aí ele atribuiu essa solidariedade, essa ajuda entre os indivíduos, a uma sociedade anterior à sociedade da Revolução Industrial lá do século XVIII. Então ela é praticamente um comportamento tribal, onde você não tem tanta individualidade, você não tem tanto egoísmo, eu quero para mim. Os indivíduos, eles são ligados por laços familiares tradicionais. Os indivíduos, na maioria das vezes, eles se conhecem como parte daquela sociedade, então eles querem o bem de todos acima do bem particular, acima do bem individual. É como uma tribo indígena mesmo. Eles trabalham para o benefício do grupo e não para o benefício particular antes do benefício do grupo. Se ligou? Só que aí ele vai dizer o seguinte, essa sociedade, ela tem altos ganhos, ela vai ter altos benefícios. Porém, quando vem a Revolução Industrial, ela deixa de ser mecânica e passa a ser orgânica, como órgãos mesmo. Fechou? Então, por exemplo, ela vem depois dessa Revolução Industrial e ela é marcada pelo individualismo. Então, eu vou buscar o meu benefício primeiro e depois eu penso no grupo, certo? Como existem vários pensamentos diferentes, é isso que vai acontecer, cada um vai fazer o seu. O bem particular vai estar acima do bem comum. Se ligou? E, cara, isso é praticamente o que acontece dentro de uma indústria, dentro de uma empresa. O cara que está na indústria, por que ele colocou pós-Revolução Industrial? Porque na Revolução Industrial, século XVIII, você se lembra que teve a divisão do trabalho. Então eu preciso fazer o meu e passar para o outro, certo? Se eu não fizer o meu, quem vai tomar bronca sou eu. Quem vai ser demitido sou eu. Então faz o seguinte, você faz a sua, você a sua e eu faço a minha. Beleza? Olha o individualismo. É com esse tipo de solidariedade que o Durkheim começou a analisar a sociedade lá do século XIX e que depois vai postergar ali ao século XX em diante. Fechou? Então lembre-se, o Durkheim tem o fato social, tem a solidariedade mecânica e a solidariedade orgânica, certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixa seu like aí bonitinho, se inscreva no canal, ativa o sininho ali, o Jingle Bell, para você não perder os vídeos, as dicas aqui do canal Sala dos Mestres. Beleza, moçada? É isso aí então. Um abraço para vocês, até o próximo vídeo.